Eu tenho uma pergunta hoje. Tenho uma pergunta. Quero refletir sobre essa questão. A pergunta é a seguinte: será que o Evangelho entrega aquilo que ele promete? Essa é a pergunta. Será que o Evangelho entrega aquilo que ele promete? Porque eu estou cercado de empresas que prometem, mas não entregam. Vou dar alguns exemplos. Eu contrato uma empresa de telefonia celular que me promete sinal, acesso à internet, mas eu não recebo o serviço. Promete, mas não entrega. Eu tenho uma empresa de banda larga que me vende 10 mega de acesso, de conexão, de banda. Promete, mas não entrega. Eu contrato um plano de saúde que me oferece atendimento ágil, eu não vou ficar em filas, eu vou poder marcar uma consulta e ser atendido com celeridade, com conforto. Eles vendem, eles prometem, mas não entregam. E eu fiquei perguntando: será que o Evangelho é assim? Será que o Evangelho promete, mas não entrega? E o que é que o Evangelho promete, Marco Aurélio? Eu vou dizer a vocês: paz, segurança, alegria, comunhão com Deus, quietude de espírito. Tudo isso são promessas do Evangelho. Mas eu procuro ao meu redor, eu procuro em mim mesmo, e fico me perguntando: onde estão os galardões do Evangelho? A palavra galardão, Solange, é uma palavra de origem latina. Galardio significa recompensa. E o Evangelho promete algumas recompensas. E quem faz essas promessas é o próprio Jesus, Daniel. Ele diz assim: quando fores orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, fica em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará. Quando ele fala sobre o jejum, João, ele diz assim: quando você for jejuar, não faça como os hipócritas que saem entristecidos pela rua, lava o rosto, penteia o teu cabelo, põe um perfume, escova os dentes, sai, sem que ninguém perceba que você jejua. Mas o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Ele fala, por exemplo, quando eu vou dar ofertas, esmolas, e ele diz assim: olha, quando você for dar uma esmola, não toque a trombeta diante de si, dizendo: olha como eu sou misericordioso, bom, cheio de fraternidade, mas dê secreto, de tal maneira que a tua mão esquerda não perceba o que faz a tua mão direita em favor daquele que precisa. E aquele que o Pai que vê em secreto, aquilo que tu fazes em secreto, ele te recompensará. Mas cadê a recompensa de Deus? Onde estão os galardões da alegria, da paz, do contentamento? Não, sim, porque eu estou convencido que a recompensa de Deus não é aquela recompensa pregada nas igrejas que postulam uma teologia da prosperidade, que a recompensa de Deus é saúde, dinheiro, enriquecimento, opulência. Não, eu estou falando do Evangelho. O Evangelho promete uma recompensa, promete galardões, e esses galardões eu sei quais são: paz, alegria, segurança, comunhão com Deus. Mas eu estou procurando isso no meio do povo de Deus e não estou encontrando. A pergunta é: será que o defeito é do Evangelho ou o defeito é nosso? Será que é problema de Jesus, que disse que ia entregar, mas não entregou, ou problema nosso? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24.
Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Se você tem uma dessas Bíblias, está na página 962. 962. É o finalzinho do Sermão da Montanha. Nesse texto conclusivo da mensagem de Jesus, lê-se o seguinte: Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, página 962. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesta passagem, Jesus nos ensina que os galardões, a recompensa do Evangelho, não está em ouvir a palavra do Messias, não está em entender a palavra do Messias, não está em crer na palavra do Messias, está em viver de acordo com a palavra do Messias. Esse é o nosso problema, esse é o problema que tem gerado esse descompasso entre aquilo que Jesus prometeu que seria a nossa vida, uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida transbordante, e a vida que nós temos levado. Porque de algum modo, no nosso processo de evangelização e de discipulado, Daniel, nós aprendemos numa espécie de gnosticismo do Evangelho. Gnosticismo era uma crença ou uma filosofia que se tornou muito popular no primeiro século antes de Cristo e que vem da palavra grega gnose, conhecimento. E a gente aprendeu, Thomas, o gnosticismo mágico cristão. A gente aprendeu que se você conhecer o Evangelho, você está salvo. Se você disser eu creio, você está salvo. Isto é mentira. Martorelli, você está dizendo que a salvação não vem pela fé? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a fé que salva é aquela fé que é vida. Como Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Por isso a fé sem obras é morta. Ora, uma fé que é morta, isso eu escrevi hoje. Ortodoxia sem ortopraxia é autorrefutada. Significa a correta. Orto significa correto. Como ortodontia, que é o esforço para deixar os dentes corretos. Ortopedia é o esforço para deixar os ossos e a postura correta. Ortodoxia, de doxa, pensamento. Ortodoxia é o correto pensar, o correto crer. Ora, o correto crer sem o correto viver, a ortopraxis, é mentira. Essa fé não passa de uma heresia existencial. A ortodoxia sem ortopraxia é uma heresia na prática. Na prática é uma heresia. Pregar e crer na misericórdia sem ser misericordioso
é mentira, não é fé. Crer na graça de Deus sem ser gracioso com o teu irmão é mentira. Quem ensinou isso foi Jesus. Ele disse assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Ora, que declaração mais sublime pode haver na boca de um cristão do que essa de dizer que ama a Deus? E Jesus diz com todas as letras e categoricamente que aquele que tem o discurso correto, que ama a Deus, mas que de fato, na prática, odeia seu irmão, odeia a seu irmão e odeia a Deus também. Vocês conhecem aquela história de Jesus acerca dos 2 filhos? Não estou falando daquela história do filho pródigo, não. Mas diz que vocês, assim como vocês que têm 2 filhos, Jesus contou a história de um camarada que tinha 2 filhos. Aí ele chegou para o primeiro e disse assim: olha, vai para o campo cuidar da seara. Aí sabe o que é que o primeiro disse? Tá bom, papai, o senhor está mandando, eu vou. Mas não foi. Ao segundo, ele disse: vai para o campo cuidar da seara. Aí o filho disse: vou não. O pai ficou triste. Final do dia, ele chega no campo. Quem ele encontra no campo trabalhando? O primeiro que disse que ia? Não. O segundo, que disse que não ia, mas depois, arrependido, foi. E Jesus conta essa parábola, conta essa história e faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse a coisa certa, mas viveu de modo errado, ou aquele que disse a coisa errada, mas viveu de modo certo? Responde Jesus: o segundo, não o primeiro. Até hoje eu tenho vivido tranquilo e confortável, supondo que a minha fé ortodoxa era suficiente para mim. Creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Creio na morte expiatória de Cristo. Creio na salvação advinda da sua obra e me dada por graça. Mas o que eu me dou conta é que essa fé teorética, essa fé de ideias, essa fé de conceitos, essa fé de declarações, mas que não se realiza no mundo de fato, me levará ao céu, sem sombra de dúvida, mas me deixará no inferno enquanto eu existo. Esse é o nosso problema. Nós temos uma fé que após a morte nos levará ao céu, mas essa fé que não se traduz em vida não permite que o céu se antecipe e venha a nós, como é o projeto de Jesus. Aí você me pergunta: muito bem, Martorelli, entendi, mas e agora? O que é que eu faço? Tem mais um detalhe que eu acho maravilhoso nesse texto de Mateus 7. Sabe o que eu acho lindo, Thomas, esse texto de Mateus 7? Eu acho bonito Jesus dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Você sabe como é difícil construir, não é? Sabe ou não? Alguém aqui já se meteu em alguma construção alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem construiu alguma coisa na vida? Uma casa, Você sabe qual é o problema, Palha, de construir uma casa sobre a areia? É que custa caro e não protege nada. Essa vida que a gente vai levando, distante de viver o Evangelho, também custa caro. Custa caro. Tem telhado, tem parede, tem piso, mas quando cai a chuva, quando sopram os ventos, quando transbordam os rios, ela arreia. Ela custa caro e não protege nada. Essa vida de confissões, de declarações, essa vida de teorias acerca do Evangelho, mas que não é Evangelho de vida, custa caro
mas não oferece a recompensa, a contrapartida do investimento feito. Porque essa contrapartida é a vida pacificada, é a vida plena, é a vida abundante, que é a vontade de Deus. E aí eu queria dizer só duas coisas para a gente terminar a minha mensagem hoje à noite. Qual é o caminho para a gente começar a viver o Evangelho? Em primeiro lugar, esqueça tudo. Esqueça todas as doutrinas, todas as histórias da Bíblia. Esqueça tudo que você já soube ou já viu. E fixe-se apenas numa coisa: em Jesus, seu ensino e sua vida. Martorelli, você está dizendo que tudo mais na Bíblia é inútil, é irrelevante? Deus me livre, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o único começo que vale a pena é este. É, Aline, pegar a sua Bíbliazinha e procurar por esse cara chamado Jesus de Nazaré. Presta atenção só nisso. O que foi que ele disse? Como foi que ele viveu? Esquece todo mais. Começa por aí. Te agarra nisso. E eu vou dizer a você, Aline, o seguinte. Eu sou pastor há 23 anos. Eu sou um cristão engajado na obra do Senhor há mais de 30 anos. E eu ainda não terminei essa lição inicial de conhecer Jesus, o seu ensino e a sua vida e tentar imitá-lo. Por isso é que eu acho que é desesperador começar lá no livro de Gênesis e por Êxodo, Levítico, ir lá pelos números, o livro de Samuel, para tentar entender alguma coisa da fé e do Evangelho. É muita coisa para saber, é muita coisa para estudar, é muita coisa para se informar, não dá tempo. Se agarra nesta figura, Jesus de Nazaré. O que foi que ele disse? Como foi que ele viveu? Te agarra aí. Porque talvez você não tenha tempo de chegar a Paulo de Tarso, a Abraão e Moisés. Não sei se vai dar tempo. Se der tempo, aleluia, glórias ao Altíssimo. E se você puder aprender com esses irmãos, bênção do céu. Mas começa por aí, a figura de Jesus. Imitá-lo. Crer no que ele fez. Essa igreja é uma comunidade que tem uma espiritualidade franciscana. São Francisco de Assis era um amado louco. Você sabe, Rubens, que São Francisco é um homem do final do século XII. E não tinha Bíblia naquela época, né? Bíblia do jeito que a gente pega agora, a imprensa só foi inventada séculos depois. Era tudo na mão e tal. E Francisco, naquela pobreza dele, só tinha o Evangelho de Mateus. Ele só tinha o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, as epístolas paulinas, isso custava muito dinheiro. Porque tudo isso era feito à mão e por padres. Não era qualquer pessoa que fazia. Você sabe disso, não é, João? Não era um cara que abria uma copiadora, uma xerox bíblica. Aqui tem uma xerox, o cara abria uma xerox ali na esquina e saía fazendo Bíblia. Não. No século XII, na época de Francisco, somente os monges tinham autorização para fazer cópias. Francisco arrumou uma. E sabe como é que aquele cara era doido, o tal do Francisco? Ele leu o Evangelho de Mateus, e só leu o Evangelho de Mateus, e na loucura dele, ele levou a sério. E ele entendeu uma coisa que eu demorei décadas para entender. Que aquilo não é para saber, é para viver. O Evangelho de... Aí ele saiu, vivendo feito passarinho, vivendo feito lírio do campo. Ele saiu feito doido, vivendo. Porque toda a igreja dos seus dias achava que o Evangelho era para saber. É o que eu estou chamando de gnosticismo mágico. Você sabe e pronto. Era tudo. Veja, se você não aprendeu isso, Thomas, que evangelização é informar as pessoas, para que informadas as pessoas compreendam,
creiam e acabou. Obras feitas, o cara vai para o céu, mas vive no inferno, porque enquanto ele não viver, os galardões, a recompensa do Senhor não chega na vida dele. A libertação não chegou. Por isso é que a gente tem que buscar. E por isso é que eu estou propondo essa maluquice de Francisco. Pega o Evangelho de Mateus, lê o Evangelho de Mateus. Agora lê assim, não é para saber não, é para viver. Segunda coisa que eu queria propor para vocês, como um começo, é ajude e se deixe ajudar. Ajude e se deixe ajudar. É por isso que deve existir igreja, Solange, para ajudar e se deixar ajudar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo isso. Marcão, a vida de Jesus foi um cerco se fechando, sabe como é que é? O cerco na vida de Jesus, ele começou lá na casa de José e Maria, depois ele saiu, foi pregar, foi batizado por João Batista, foi para o deserto e começou a pregar, o cerco foi se fechando. O cerco chegou ao pior momento numa quinta-feira à noite. Foi muito difícil aquela quinta-feira. Aí ele foi orar. Eu encontro pelo menos umas 4 vezes nos evangelhos, Daniel, Jesus orando sozinho. Indo para um lugar deserto a sós. Os discípulos vão procurá-lo e não acham. Naquela quinta-feira, Marcão, ele não foi orar sozinho. Não foi orar sozinho, Rubens? Não, ele não foi orar sozinho. Ele chamou amigos, ele chamou Pedro, Tiago e João. Mas ele não chamou Pedro, Tiago e João assim, venham orar comigo. Sabe o que ele disse? Seu Si, quem dera eu fosse um pastor tão humilde quanto o meu Senhor. Quem dera eu fosse um pastor tão humilde como o meu Senhor. Ele chegou para Pedro, para Tiago e João e disse a eles, por favor, orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Ele revelou para os seus amigos toda a fragilidade dele. E não apenas pediu para que os amigos orassem por ele, mas acordou os amigos que pegaram no cochilo, acontece. Ele foi lá e acordou os amigos, por favor, não durmam não, não durmam não, não durmam não, orem por mim, orem por mim. Jesus me ensinou que eu preciso de ajuda e que eu posso ajudar. Uma das grandes decepções que eu tive lendo os evangelhos foi com um cara que eu achava que era gente boa, mas depois eu fiquei indignado, cabra safado. Cabra safado. O nome do cara é Pedro. Eu gostava de Pedro, rapaz. Eu gostava. Eu gostava de Pedro, rapaz. Mas não é nesse aí não, é o outro Pedro, o pescador. Você não é pescador, é? Não, é o outro pescador. Eu gostava de Pedro. Corajoso, inteligente, sensível. Quando era preciso dizer uma coisa, era ele quem falava. Rapaz, gostei tanto de Pedro. Agora, o dia que eu gostei mais de Pedro foi naquela quinta-feira. Eu digo, rapaz, esse cara está comigo. Porque quando vieram os soldados do Sinédrio para prender Jesus, você sabe o que Pedro fez? Eu fiquei vibrando, cara. O cara meteu a mão na espada e disse, ei, vem para cima de mim, é comigo, ó, pau! Aí Jesus disse, não, deixa disso, Pedro. Pedrão, deixa desse negócio, guarda essa espada. E eu gostava de Pedro. Mas eu fiquei decepcionado com Pedro. Caba safado. Aquela mesma noite de quinta-feira, prenderam Jesus, levaram para a casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. E João, que conhecia a rapaziada por ali na casa, João era bombado, conhecia o pessoal por ali, deu um jeito de entrar na casa
de Anás. E quando entrou, Pedro entrou com ele arrumou ali e tal. Aí perguntaram a Pedro: você não é discípulo deste homem? E Pedro disse: não sou, nem o conheço. Eu comecei a ficar com raiva. Comecei a... pica fumo desse Pedro. Depois, uma serva da casa chega e diz assim: peraí, eu estou ouvindo a tua voz. Você tem sotaque da Galileia. O teu sotaque te denuncia. Você é um deles. Ele disse: eu não sou. Já falei que não sou. Não sei nem quem é esse cidadão. Nunca vi antes. Estou sabendo agora do que está acontecendo. Mas raiva mesmo eu fiquei. Quando ele começou a dizer palavrão, a Bíblia diz que ele começou a praguejar, dizendo, jurando de pé junto que não conhecia. Quando ele disse isso, mas rapaz, fazia feito aquele GC Quirino, mas rapaz, quando ele disse que não conhecia pela terceira vez, só ouviu o galo cantando. Quando o galo cantou, Jesus, que não sabia, né? Nem sabia lá, nem estava ouvindo. Saber poderia saber, mas não estava nem ouvindo qual era o conteúdo da conversa, porque Jesus havia predito que não, antes do cantar do galo, Pedro, veja, o bicho é muito safado, porque ele não apenas negou Jesus 3 vezes, mas ele sabia, porque Jesus havia dito a ele que assim seria. Tiane, eu não imagino uma troca de olhar mais terrível. Está lá Pedro, conversando ali ao redor da fogueira, e ao longe Jesus preso na muralha por correntes. Distantes estavam lá de uns 40 metros. E ele conversando aqui. E aí ouve-se um som que vem de algum lugar distante. Um som de galo cantando. Có, có, có. Quando Jesus ouve o barulho, Pedro escuta o barulho, aí automaticamente o que é que faz Pedro? Vira o rosto e olha para ele. Jesus olha para ele também. Meu irmão, Pedro morreu na hora ali, arrasado. A Bíblia diz que ele passou a chorar amargamente. Você sabe o que é isso, Eliane? Porque você já chorou de tristeza. Chorar de tristeza é uma coisa. Chorar de amargura é outra coisa. É um pranto que vem com um gosto ruim. Um pranto que brota azedo em mim, por força de minha auto-rejeição, de me odiar e de me detestar. E por que eu estou contando tudo isso? Pedrão, escuta essa. Eu estou contando isso porque esse cara que fez todos esses erros, dias depois encontrou-se com Jesus na praia. Jesus gostava de praia. Ele estava andando na praia e encontrou com Jesus. Jesus estava pescando, Jesus mandou ele vir aqui, foi para a praia, foram caminhar juntos, Jesus e Pedro. E Jesus fez uma pergunta para Pedro. Ele perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, Jesus disse para Pedro: toma conta das minhas ovelhas. Toma conta das minhas ovelhas. Pedro podia ajudar. Todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos ajudar alguém. Não sei porquê, Jesus perguntou de novo a Pedro: sim, mas Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. E Jesus repetiu: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E para surpresa e tristeza de Pedro, Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse: Senhor, eu não sei mais o que dizer. Eu não sei mais o que dizer. Tu conheces todas as coisas. Tu sabes de tudo.
E aí Jesus disse: então Pedro, seja pastor de minhas ovelhas. E Pedro foi pastor da igreja de Cristo e nos escreveu cartas lindas. Porque mesmo um cara com os erros da vida que todos nós temos, e Pedro tinha também, pode ser útil para ajudar pessoas. Então, meus 2 conselhos, em síntese, são estes. Presta atenção em Jesus, o seu ensino e a sua vida. E em segundo e último lugar, entenda que para viver tudo o que ele propôs, é preciso ajudar e se deixar ajudar também. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Até Jesus precisava de ajuda, precisou e pediu. Até Pedro pôde ajudar. E ajudou muito e tem ajudado até hoje, mesmo depois de morto. Suas cartas ajudam pessoas a compreender o Evangelho e os mistérios de Deus. Que a gente se una como Igreja de Cristo para ajudar e para ser ajudado. Que a gente crie essa obsessão por conhecer Jesus e imitá-lo. Senhor Deus, Tu que apacenta fariseus desde sempre, tem piedade de nós que ouvimos, que entendemos, que concordamos e que cremos, mas não vivemos. Ajuda-nos a viver, Senhor, porque viver é o único modo de termos acesso às recompensas, aos galardões desta vida, já disponíveis a nós, mas ainda não acessados por nós. E que a honra e a glória sejam Tuas, Senhor, e Teu pleno e perfeito louvor. As nossas vidas nós consagramos a Ti, Senhor. Amém. Podem se assentar.